Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje vamos conversar sobre as minhas leituras do mês de junho de 2019. Então hoje eu tô conseguindo gravar com o dia claro porque eu estou de férias. Não estou 100% de saúde, tô com as costas travadas, então vou tentar ser um pouquinho mais rápida nesse vídeo de leituras e no vídeo de book haul também, porque eu não tô conseguindo ficar muito tempo sentada, tá? Gente, junho foi um mês assim. Eu sei que todo mês eu falo isso, mas assim, eu fiquei sobrecarregada. Foi excepcionalmente difícil pra mim em termos de trabalho, tanto que eu tô com a coluna travada e com certeza é de estresse. Tive um resfriado muito forte, juntou um monte de coisa do meu trabalho pra eu fazer nas mesmas 2 semanas, enfim. Mas mesmo assim eu consegui ler várias coisas e algumas bem interessantes. O primeiro livro que eu terminei no mês de junho foi o Cloro, do Alexandre Vidal Porto, pela Companhia das Letras. Esse foi o livro do mês do piquenique literário, que inclusive foi hoje, eu estou gravando no dia do piquenique. E o debate sobre o livro foi muito bom, com vários pontos de vista e depoimentos interessantes. Mas, particularmente, eu não gostei tanto assim do livro. O livro conta a história de um advogado de 51 anos que morre, ele tem um AVC, e a história é justamente ele, depois de ter morrido, então ele é um defunto autor, a lá Brás Cubas, né? Depois dele ter morrido, ele vai narrar a vida dele e as suas memórias, as suas lembranças, as suas culpas. O que mais chama atenção no livro é o fato de que o protagonista foi homossexual em vida e não se assumiu. Ele teve experiências sexuais com homens, mas ele era casado com uma mulher e não tinha coragem de deixar para trás essa vida toda que ele tinha construído, tinha já 2 filhos. Então ele se angustiava bastante com essa situação. E aí ele resolve, a partir do momento que ele morre, contar tudo pro leitor. Ou seja, ser muito sincero e não deixar nenhuma ponta solta. Ele se questiona o tempo todo, ele tem esse sentimento de culpa bastante arraigado, porque a esposa dele nunca soube que ele era gay. A gente percebe pela narrativa que era uma situação que se prolongou desde a infância dele, porque o maior medo dele era ser chamado de bicha, como ele foi chamado na escola por um bully, né, um menino que intimidava ele e chamava ele de bicha, e ele passa a vida inteira dele tentando não ser chamado de bicha novamente, né? E assim, por que eu não gostei tanto? Na verdade, foi um livro que eu não amei nem odiei. Foi um livro bem mediano pra mim, meio termo. E eu não sei explicar direito. Eu acho que tem mais a ver com a forma do que com o conteúdo dele, tá? A escrita ela é muito retilínea, ela é muito organizadinha pro meu gosto. Ele começa lá do início e vai contando tudo certinho. Eu imagino que alguém que morreu e que tá retomando a vida vai fazer um negócio meio caótico, sabe? Pra mim foi muito organizadinho. Eu acho que poderia ficar muito interessante se fosse uma narrativa mais espiralada. Eu não senti nenhum desafio ao leitor. E não que precise ter isso, mas eu acho que ficaria mais interessante, sabe? E, ai, gente, uma coisa que me irritou é que o narrador é completamente egocêntrico. Tipo, tudo, absolutamente tudo é em torno do umbigo dele nesse livro. E, ai, também, de novo, não é que não possa, mas me irritou. Eu não gostei muito disso, dessa escolha narrativa. A linguagem, para quem quiser ler, é super simples, é super fluida, é um livro que dá para ler rapidinho e os capítulos são curtos. E aqui eu não posso deixar de fazer uma comparação, que obviamente é injusta, né? Mas eu não tive como não fazer. Ao longo de toda a leitura eu fiquei pensando nisso. Comparar o livro Cloro com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do brilhante Machado de Assis, né? Porque ambos são defuntos autores e... Ai, mas o Machado faz de um jeito tão instigante, tão irônico, você sabe que você não pode confiar naquele narrador. E aqui é tão linear, ele fica falando assim, ai, não, agora você pode confiar em mim, porque eu já tô morto, eu não preciso mentir. Ou seja, não sei, eu não gostei dessa escolha dele. E desculpa a comparação injusta com Machado de Assis, mas é que pra mim foi bastante inevitável essa... Um remeteu ao outro, sabe? E aí eu não tive como não comparar. Então, no geral, pra vocês terem uma ideia, eu dei 2,5 estrelas no Scoob, de 5. Ou seja, eu achei mediano total, assim, o livro.
E aí, só pra finalizar, então, eu quero deixar claro que essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que tem gente que vai gostar do livro. Aliás, no Piquenique Literário teve bastante gente que gostou, teve bastante gente que não gostou também, teve bastante gente que gostou mais ou menos como eu. Então, teve de tudo. Como vocês estão aqui pra ouvir minha opinião, particularmente, não gostei tanto, me incomodei com a forma narrativa. Não achei nada de especificamente errado no livro, ou muito ruim, assim, mas eu achei completamente morno pro meu gosto literário. O segundo que eu li no mês de junho, esse eu adorei, Aladdin, nessa edição de bolso de luxo dos clássicos Zahar. Eu mostrei pra vocês esse livro no Book Haul do mês passado, que a Zahar me enviou como parceria. O Aladdin que tem nesse livrinho aqui, bem curtinho, bem tranquilo, é um Aladdin que foi retirado das Mil e Uma Noites, da versão francesa das Mil e Uma Noites, e quem traduziu do francês para o inglês foi a Yasmin Seal, que é uma tradução considerada muito boa, feita do francês para o inglês, porque ela mantém um pouco do humor do conto original, e foi organizado pelo Paulo Lemos Horta, e foi traduzido para o português pelo José Roberto Ochea. E, como eu falei, é um conto do Aladdin, né? Ele narra a história original a que a gente tem acesso. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque existem várias controvérsias em torno da origem do conto Aladdin. Ninguém sabe se é original árabe ou sei lá, sírio, libanês, ninguém sabe exatamente. O que se sabe é que ele aparece pela primeira vez nas Mil e Uma Noites, na versão francesa. E não é, obviamente, não é igual ao desenho da Disney de 1992. O desenho da Disney é bem adaptado, né? Ou seja, tem várias modificações. Mas aqui a gente tem vários elementos orientalistas, que são elementos que misturam o imaginário ocidental sobre o Oriente. Ele se passa na China, mas ele tem muitos elementos árabes também. Eu não sei o que eles querem dizer com China, né? Eu não sei se é o mesmo território que a gente hoje chama de China. Mas o Aladdin, a mãe dele, aparece a mãe e o pai do Aladdin, por exemplo, que é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Mas eles são todos muçulmanos. Nós temos dois gênios na história e não um só, e o gênio não tem todo o protagonismo que ele tem no filme da Disney. Então, assim, tem várias diferenças, mas eu achei muito legal. Eu tava numa época muito conturbada e tudo que eu queria era, tipo, sentar e ler um pouquinho do Aladdin, sabe? Na verdade, eu nem sentava, eu deitava já na hora de dormir, lia um capítulozinho, porque dava pra fazer isso, né? E são capítulos relativamente curtos. E aí eu li um capítulozinho e dormia. Mas era um pouco a fuga que eu tinha do cotidiano que estava muito intenso. Então eu gostei demais da experiência. Eu nem sei falar pra vocês se é tão bom assim. Mas eu li no momento certo, sabe? Eu tava precisando desse tipo de livro. Então fica a dica aí, eu gostei muito. Eu sou muito fã do desenho da Disney de 92. Eu adorei o filme que lançaram agora em 2019 com Will Smith. E agora eu adorei o conto também. Então quem curte Aladdin eu recomendo, eu acho que é legal. Só não espere que seja a mesma coisa. Ele é outra história, mas eu achei tão bacana quanto. Terminei de ler um que eu tinha começado em maio, que na verdade eu estava usando para preparação de aulas, né? Trabalho Compulsório e Trabalho Livre na História do Brasil, da Ida Leukowitz, do Horácio Gutierrez e do Manolo Florentino, pela editora Unesp. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Paradidáticos, ele é bem fininho, o livro é meio compridinho, assim, e ele vai falar justamente sobre o que está no título, né? Trabalho compulsório, que é o trabalho escravo no Brasil, e trabalho livre, então vai tratar dos imigrantes, do operariado. Se você não quiser ler o livro, eu dei aulas sobre isso no meu outro canal, que é o canal de videoaulas, Filonuvest. São videoaulas gratuitas e de alta qualidade, tem lá aulas de história, aulas de filosofia, de sociologia, para vocês acompanharem. E todas as minhas aulas sobre trabalho no Brasil foram todas fundamentadas nesse livro aqui, que é muito bom, tá? Os três autores são historiadores de mão cheia, eles trazem dados interessantíssimos. Nossa, eu queria que todos os livros que eu usasse para consulta de montagem de aula fossem assim. Sério, eu gostei muito, eu vou procurar outros dessa coleção Paradidáticos, da editora Unesp, porque eu gostei muito. E ele fala, inclusive, sobre trabalho feminino e trabalho infantil. Eles fazem duas sessões específicas sobre isso e bastante enriquecedoras, assim.
Recomendo, viu? Quem gosta de história, história do Brasil, esse livro é acessível em termos de linguagem, ele não é muito técnico, embora ele traga também alguns dados e tal, mas ele dá uma visão geral muito interessante. Pausa aqui que o Fred chegou do passeio e tá almoçando, olha só. Fredinho! Fred! Muito bem! Bom, continuando aqui, o livro Maternidade foi outro que eu li no mês de junho, da Sheila Heti. A tradução é da Júlia De Bassi. E quem me enviou esse livro foi a própria Companhia das Letras, me enviou de parceria. Eu já li porque a autora estará na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. Agora, em 2019, vai ser o 3º ano seguido que eu vou participar. Não, eu vou lá visitar a feira, né? Vou acompanhar os autores, as mesas que eles estão falando. E a Sheila Heti é uma das convidadas. Esse livro é narrado por uma mulher de 30 e tantos anos e ela vai mergulhar numa espécie de dilema existencial, se é que a gente pode dizer isso, mas é a respeito de ter ou não ter filhos, né? O livro todo é sobre isso. É um livro até que grandinho, eu achava que ele seria menor, ele tem 305 páginas, e a autora ela fica medindo, ela fica pesando o tempo todo se é melhor ter filhos ou não ter filhos. E ela tá nesse limite do relógio biológico, né, de engravidar pela primeira vez. Então ela se sente muito pressionada, que ela tem que decidir se tem que ter filho agora ou não, se quer ter filho agora ou não, né. Então, assim, eu acho a temática muito interessante, mas apesar de ser uma leitura muito fluida, a escrita é super tranquila, foi um livro que não me tocou profundamente. Eu já mencionei aqui pra vocês que eu não tenho filhos e eu não pretendo. Por enquanto, eu não pretendo nunca ter filhos. Pode até ser que eu mude de ideia, mas assim, eu sinto cada vez menos vontade de engravidar ou de ter filhos mesmo, no geral. Então, pra mim, é uma questão super resolvida. E aqui no livro, as reflexões que eu acho que poderiam ser mais legais pra mim, eu meio que já tive. Eu já passei por isso. Então, não foi nada, nenhuma novidade, nenhum insight. Eu achei um livro bom, mas não extraordinário. Mas eu acho que muita gente vai gostar, muitas mulheres especialmente vão gostar desse livro, principalmente quem tem essa dúvida, né, ou quem não decidiu ainda. Eu acho que é um livro rico, é um livro tranquilo de ler, como eu falei, ele tem uma estrutura um pouco variável, mas parece que a gente entra nos pensamentos da narradora. É quase como se fosse um diário, ela faz ali algumas confissões a respeito da pressão social para se ter um filho e da responsabilidade de não se ter, né? Enfim, ela vai pesar todas essas questões e chegar às suas próprias conclusões. E é interessante pensar nessa questão do papel da mãe, né? Ou do papel que se coloca para que a mulher cumpra de ser mãe. Leva a gente a pensar nas construções sociais. Será que ser mãe é realmente um instinto biológico e é só um instinto biológico? Ou será que existe toda uma construção social também que acompanha essa vocação, bem entre aspas, né? Vocação biológica, por exemplo. Eu gostei mais das reflexões da metade do livro para frente, da metade para o final, mas eu conversei com pessoas, eu acho que foi com a Grazi, no Instagram, eu vou deixar o arroba dela aqui para quem quiser segui-la. Ela é ótima também, as indicações literárias dela. A Grazi é mãe e ela me falou que ela preferiu as reflexões do início do livro, do início até a metade, né? Ou seja, foi ao contrário de mim. Eu acho que é um livro muito de tudo, assim, eu acho que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Não é um livro unânime, sabe? Eu achei um bom livro, mas eu acho que não veio num bom momento pra mim. Não se encaixou com o momento que eu vivo. Relata uma experiência completamente válida e comum entre as mulheres, né? Essa dúvida, esse dilema. Então é um livro que tem muitos méritos. É que pra mim, especificamente, não achei nada de fantástico. Mas acho que muita gente vai gostar dele. Li mais uma autora que estará na Flip. As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Da Intrínseca, editora Intrínseca, e a tradução é do José Geraldo Couto. A Mariana Henriques é argentina. Eu já tinha lido um conto dela, que é o primeiro conto desse livro. Estava numa coletânea de contos policiais latino-americanos que eu li há pouco tempo. O conto chama-se O Menino Sujo, eu gostei bastante. E esse livro traz 12 contos
que falam de um cotidiano dos personagens, mas que sempre trazem um elemento sobrenatural, um elemento um pouco de terror, um elemento assustador ou bizarro, que torna tudo mais interessante. A linguagem dela é direta e as minhas expectativas com relação a esse livro eram altíssimas. Primeiro, por conta desse conto que eu li e gostei. Segundo, porque várias mulheres que eu sigo aí nas redes sociais e que são feras em literatura gostaram muito desse livro. E eu tendo a gostar muito de latinos, né? Eu adorei o livro, mas eu acho que não superou as minhas expectativas, porque elas eram muito altas. Isso significa que eu não me surpreendi tanto quanto eu achei que iria me surpreender. Pensando um pouquinho, pode até ser, porque eu li há pouco tempo o Cat Person, né? Que eu falei pra vocês, da Kristen Roupenian, que também estará na Flip. Os dois são livros de contos. A Kristen Roupenian é norte-americana, a Mariana Enríquez é argentina, as duas escrevem contos e a Kristen também tem essa pegada um pouco bizarra, um pouco... Na verdade, ela cai um pouco mais para a questão da violência, da perversão, então são coisas mais humanas mesmo. E esse aqui tem uma pegada um pouco mais fantasmagórica. A diferença é que desse daqui eu esperava tudo e desse daqui eu não esperava nada. Então, pra mim, eles foram bastante equivalentes em qualidade, assim, eu gostei muito dos dois. E recomendo. Eu tô lendo um terceiro livro de contos de uma mulher, eu acho que ela é norte-americana. O livro não tá aqui perto pra eu mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar com certeza nas leituras do mês de julho, que é O Corpo Dela e Outras Farras. E eu tô achando muito bom também. Acabou sendo uma trilogia pra mim de livros escritos por mulheres, livros de contos escritos por mulheres, que caíram na minha mão um em seguida do outro e que eu achei que tem pontos de semelhança muito legais. E finalmente, a última leitura concluída no mês de junho foi As Brumas de Avalon, volume 2, A Grande Rainha, escrito pela Marion Zimmer Bradley, da editora Imago, e traduzido pelo Valtencir Dutra e pelo Marco Aurélio P. Cesarino. Esse aqui é o livro que eu tô... É uma releitura, na verdade, eu já li As Brumas de Avalon. Não estou tão encantada quanto da primeira vez que eu li, eu já falei isso pra vocês no outro vídeo de leituras também. Mas é um livro legalzinho. É a corte do rei Arthur na visão das mulheres. E esse segundo volume, A Grande Rainha, é sobre a Grande Rainha, ou seja, sobre a Guinevere, né? Que nesse livro ela chama-se Gwenhwyfar, tem um nome mais em inglês. E eu acho ela uma personagem meio irritante, assim, eu acho ela é muito religiosa e... não sei, não gosto. Eu gosto mais da parte das feiticeiras, de Avalon mesmo, né? E então esse livro foi um pouquinho, meio chatinho assim pra mim. No final acho que dá uma acelerada, mas eu não sei se eu vou continuar lendo o terceiro e o quarto por agora. Talvez sim, porque é o livro que eu tô lendo na hora de dormir, então ele é leve, eu não preciso ficar prestando muito atenção. Bom, vocês saberão aí nos próximos meses se eu vou continuar a leitura ou não. Mas eu tô achando bem ok. O ruim, gente, é que essa edição da Imago, olha o tamanho da letra, é muito pequenininha, né? A margem é pequena e a letra é muito pequena. Então, isso atrapalha, né, a nossa visão, os olhos. Mas é isso, essas foram as minhas leituras do mês de junho de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se já leu algum deles. Teve muita coisa boa, viu? O Aladim, o livro de história do trabalho compulsório e do trabalho livre. E os contos também da Mariana Enríquez, pra mim, foram os meus favoritos do mês. Não se esquece, por favor, de deixar um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Aliás, queria agradecer muito vocês que a gente chegou aos 9.000 inscritos. Mesmo eu não estando postando com tanta frequência, com tanta recorrência quanto antes, agradeço muito vocês estarem aqui me acompanhando. E se você quiser adquirir esses livros, qualquer um deles, ou qualquer outro livro, ou qualquer produto, pela Amazon, utilize, por favor, o meu link que fica aí sempre no box de descrição, tá bom? Porque usando esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena porcentagem como comissão pela venda do livro, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo. Tchau!